Graça e paz, queridos irmãos e irmãs da nossa amada e querida Igreja Comunidade Evangélica. Eu sou o pastor Newton, como os irmãos sabem, e irmãos, eu preciso explicar, eu estou fazendo a minha apresentação nesta hora porque eu sei pela fé que esta mensagem há de chegar até outras pessoas através dos serviços de mídia. Eu sei que essa mensagem poderá chegar até outros corações de pessoas que não são da nossa igreja, daí o motivo da minha apresentação. Eu queria começar a minha fala neste dia tão abençoado, dizendo da minha alegria em Deus por tudo aquilo que vocês, irmãos e irmãs, têm se dedicado ao Senhor, a respeito de nos ajudar a manter esse trabalho, irmãos, de pregação da palavra. Eu louvo a Deus por cada irmão, por cada irmã que tem se dedicado na ministração da palavra e tem publicado isso de uma forma tão amável no Senhor. Eu queria agradecer aos irmãos que estão gravando para nós também, os irmãos que nos ajudam. Irmãos, eu não vou citar o nome de todos, porque eu poderia me esquecer de alguém. E tudo isso, uma demonstração santa de cada um de vocês, que de fato para nós é importante mantermos a palavra do Senhor sendo pregada, e isso, irmãos, no exercício, assim, podemos dizer, eclesiástico, fazendo isso como igreja de Deus aqui neste mundo, em nome de Jesus. Eu queria dizer a todos que nós estamos, de fato, no recôndito do nosso lar. Nós não temos podido, os irmãos sabem, abrir o templo. Os irmãos sabem que a aglomeração de pessoas não está sendo autorizada por esses dias, mas nós acreditamos, queridos irmãos e irmãs, que tudo isso vai passar em determinado momento, que vai chegar a hora que nós vamos poder outra vez nos reunir no templo, e nós pela fé, eu estava até no meu coração pensando, sabe irmãos, e pensando no Espírito mesmo, que no dia que nós formos ter culto novamente na nossa igreja, no nosso templo, a minha intenção é nem abrir a porta de imediato. A minha intenção é tipo assim, num dia, irmãos e irmãs, que normalmente nós não temos culto, reunir todos os irmãos à porta do templo e nós fazermos uma cerimônia de reabertura das portas. Sabe, irmãos, uma cerimônia ungindo novamente o portal ali da nossa igreja, irmãos, com óleo, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que nós teremos de reabrir a igreja, irmãos, de abrir novamente aquela porta, e então nós entraremos, oraremos ao Senhor e voltaremos no outro dia para celebrar Ele. Mas eu estou pensando em nós termos uma atividade espiritual no dia anterior do reinício dos trabalhos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, para isso nós vamos continuar orando ao Senhor, vamos pedir para que o Senhor nos conserve, a todos nós, irmãos, que o Senhor visite como tem visitado a nossa cidade, nos livre de todo o mal, de todo o problema, para que possamos estar em condição outra vez de louvá-lo no templo, amém? Em nome de Jesus, eu quero te convidar para orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tu sabes dos nossos planos e Tu sabes das nossas vontades, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Tu analisas, meu Pai, a nossa alma, Senhor. E Tu, meu Pai, penetras no profundo, Senhor, do nosso ser, Senhor, para identificar, Senhor, ó meu Pai, o quanto nós somos de Ti. E Tu sabes que nós somos Teus, Senhor. Neste momento, Senhor, tão lindo, tão abençoado, de estarmos na Tua presença, nós queremos Te agradecer pela Tua graça, pela presença do Teu Espírito em nós, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens, Senhor, nos conduzido, nos dado, meu Pai, a bênção de sermos, Senhor, e vivermos para Ti. Nós colocamos diante de Ti todas as famílias da nossa igreja, todas as famílias das pessoas que vão ter contato com essa gravação, meu Pai, com esse áudio, Senhor. Nós queremos que a Tua palavra penetre nas vidas, Senhor, e que Tu possas levar um alento espiritual verdadeiro, Senhor, para toda pessoa necessitada, Senhor. E que neste, meu Pai, nesse tempo de busca, Senhor, da Tua face,
Ó meu Pai, toda pessoa possa se lembrar que existe um Deus, Senhor, no céu, Senhor. E és Tu, Senhor, o mesmo Criador de todas as coisas, Senhor. Ó meu Pai, Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Nós Te amamos, Senhor. E meu Pai, não deixe, Senhor, que caiamos, ó Senhor, na tentação, mas também retire de nós, ó meu Pai, todo o preciosismo, Senhor. Toda, Senhor, pensamento, Senhor, ruim, negativo, retira isso das nossas vidas, Senhor, e que nesses dias, meu Pai, desse chamado confinamento, Senhor, possamos nos lembrar, Senhor, que a porta do céu está aberta, Senhor, e que Tu tens um canal, Senhor, ó meu Pai, direto para conosco, Senhor, aos corações daqueles que Te servem e Te buscam verdadeiramente. Muito obrigado, Senhor, eu louvo a Ti, eu oro a Ti, peço perdão dos nossos pecados, Senhor, e em nome de Jesus repreendo todo o problema, toda a dificuldade na vida das pessoas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu queria que você pudesse, se não for imediatamente, agora, eu não sei como é que está a sua disposição, mas que você pudesse, no momento próprio, abrir a palavra do Senhor, abrir a Bíblia, nesse texto que eu separei para nós lermos nesta noite, para esta rápida meditação na palavra. Eu gostaria de ler com você, querido irmão, querida irmã, esse texto abençoadíssimo, que se encontra em Romanos, no capítulo 10, e o versículo 4. Romanos 10, 4. Assim está escrito na palavra do Senhor: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu vou repetir, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento, e todos nós sabemos que tudo tem que ser muito bem analisado. Tudo tem que ser objeto de uma reflexão profunda. E eu sempre tive, irmãos e irmãs, vontade de falar na igreja, e já estava preparando alguma coisa a respeito da lei e da graça, alguma coisa, irmãos, relativo ao Velho Testamento, ligado ao Novo Testamento, para ministrar naqueles dias que nós tivemos que fechar o templo, que tivemos que paralisar um pouco as atividades na igreja. E neste momento, queridos irmãos, eu estou me valendo dessa inspiração santa para dizer para você que neste texto de Romanos, no capítulo 10, o versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer determinada coisa, irmãos, que no meu entendimento, no meu modesto entendimento, muitas vezes, irmãos, não é bem compreendido, principalmente eu digo, em função da tradução que nós temos das Bíblias que nós usamos. Por exemplo, eu estou usando a Bíblia revista e atualizada, mas eu já pude conferir, irmãos, na Bíblia NVI, na Nova Versão Internacional, eu também conferi na Bíblia, irmãos, corrigida, e a expressão aqui que se encontra em Romanos 10,4 é igual em todas essas Bíblias que eu citei, quando o apóstolo Paulo escreve, porque o fim da lei é Cristo. Eu queria que você entendesse, meu irmão e minha irmã, que Jesus não é o término da lei, e nem poderia ser o término da lei. O Senhor Jesus, amados irmãos, veio melhorar, por que não dizer complementar a lei, e eu explico isso para você. O apóstolo Paulo, irmãos, quis dizer o seguinte, porque a finalidade, queridos irmãos, a finalidade da lei é Cristo. O que o apóstolo Paulo explicou, irmãos, nesse texto aqui, foi muito simples. Ele quis dizer o seguinte: a lei só surgiu, a lei só foi determinada por Deus, porque o Senhor Deus sabia que o Senhor Jesus viria ao mundo. Os irmãos estão me entendendo? A finalidade, tanto assim queridos irmãos, que eu tenho aqui comigo neste momento, e eu não sei se você ainda não tem, eu até sugiro que um dia você possa comprar, que é a Bíblia Judaica Completa, amados irmãos, é da editora Vida, e eu queria ler para você como é que está na Bíblia Judaica Completa esse mesmo versículo. Está escrito: porque o objetivo estabelecido pela lei é o Messias,
que oferece justiça a todo que deposita nele a sua confiança. Vejam, amados irmãos, que já surge uma outra palavra aqui, o objetivo, amados irmãos, no sentido de finalidade, mas não é apenas isso. Eu tenho aqui, louvado seja Deus, eu ganhei de uma pastora muito amada no Senhor, queridos irmãos, e a pastora Débora, lá dos Estados Unidos, ela me deu uma Bíblia, amados irmãos, que é a Bíblia One New Man, tá certo? Tá certo? É a One New Man Bible. Eu queria dizer para você que eu amo essa Bíblia que eu tenho aqui, irmãos, porque ela revela as raízes judaicas, amados irmãos, e o poder de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo no Novo Testamento, essa versão da Bíblia traz o quê? Traz as raízes judaicas. E esse texto, amados irmãos, aqui nesta Bíblia em inglês que eu tenho, vai trazer o seguinte, eu já vou falar na tradução do português, tá certo? Porque o propósito da lei é o Messias. Porque o propósito da lei é Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então, amados irmãos, é interessante porque nem sempre se fala isso nas igrejas. E dá a entender que fim, irmãos, nessa tradução que nós temos, dá a entender que fim é término. É no sentido assim que tudo se acabou e não, amados irmãos. Eu queria que os irmãos percebessem, e para isso eu vou pedir para você depois conferir comigo também no livro, irmãos, aqui na carta, melhor dizendo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 31. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então eu queria que os irmãos tivessem essa consciência. A fé que nós temos em Jesus Cristo nos faz lembrar que Deus, no início do povo, amados irmãos, saindo do Egito e estando lá no deserto, teria que receber o que? A lei. Teria que receber uma série de ordenamentos para que ele, o povo, se mantivesse apegado a Deus. Mas o Senhor sabia, o Senhor Deus lá no céu já sabia, amados irmãos, que tudo isso teria que ser o quê? Complementado. E qual seria o complemento santo? Óbvio, irmãos, claro, Jesus Cristo. Por isso que o objetivo da lei, irmãos, a proposta da lei, se você quiser um outro sentido, por que não dizer, não é verdade? A proposta, irmãos, nós temos também essa outra palavra aqui que eu li na versão, o propósito, vejam vocês, só poderia ser como de fato foi Jesus Cristo. Eu queria que os irmãos entendessem, irmãos, uma coisa muito simples. O Senhor Jesus, quando veio ao mundo, como judeu ele nasceu, e como judeu ele morreu na cruz do Calvário. Mas quando ele ressuscitou ao terceiro dia, irmãos, toda a humanidade já poderia, como de fato tem sido para aqueles que o buscam, se tornar o quê? Meu irmão e minha irmã, uma pessoa atingida de uma forma santa, pela graça desse mesmo Jesus. Toda a humanidade foi abençoada pelo Senhor Jesus, como tem sido e será até a sua volta. Meu irmão e minha irmã, mas isso só foi possível porque Deus fez um planejamento. E o Senhor Deus concedeu ao povo dele lá no deserto, através de Moisés, irmãos. Sim, concedeu a lei, mas ele sabia, amados irmãos, que só a lei não bastaria. Teria que vir Jesus para fazer a obra completa de redenção. Eu também tenho, meu irmão e minha irmã, um texto muito abençoado, que eu gostaria de ler contigo, que é Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio 18, meu irmão e minha irmã, no versículo 15, e depois você pode ler na sequência os demais versículos. Eu queria que você soubesse o seguinte: o próprio Moisés, amados irmãos, que podemos dizer, além de libertador, tinha também o título de profeta. O próprio Moisés foi alertado e orientado, esclarecido por Deus, que não seria ele o único profeta,
que outro profeta viria, amados irmãos, depois dele. E eu queria que o irmão e a irmã tivessem noção disso. Eu vou ler esse versículo aqui, Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15. Assim está escrito: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, os irmãos, vejam que esse texto aqui é profético, irmãos, e já se referia na época de Moisés a Jesus Cristo. Os irmãos notaram, amados irmãos, essa ligação de Moisés e Jesus? Moisés libertando, claro, com o auxílio de Deus, o povo do Egito, e Jesus libertando toda a humanidade das garras do pecado. O Senhor Jesus libertando todo quem nele crer, irmãos, do poder de Satanás. Então eu queria que o irmão ou irmã tivesse o contato com esse texto, que os irmãos meditassem. Nós vamos voltar a falar a respeito da lei e da graça, viu, queridos irmãos? Mas eu queria que no lugar de fim, os irmãos entendessem finalidade da lei em relação a Jesus Cristo, e que os irmãos junto comigo, irmãos, em relação a aquele texto que se encontra em Romanos, no capítulo 10, amados irmãos, o versículo 4, os irmãos entendessem da forma que eu vou ler aqui, porque a finalidade da lei é Cristo, porque o objetivo da lei é Cristo, porque a proposta da lei é Cristo, porque o propósito da lei é Cristo. E nós vamos voltar a falar nesse assunto, e mais coisas serão esclarecidas. Eu queria que você recebesse essa palavra. O Senhor Deus, mesmo quando determinou a lei ao seu povo, tá certo? Naquele povo que naquele momento ele tinha aliança, claro, o povo judeu, ele já sabia que Jesus Cristo teria que vir e morrer na cruz do Calvário, não só pelos judeus, também pelos judeus, mas para todo aquele que nele crê, para todo aquele que o aceita como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, fica esta palavra pastoral em amor. Eu espero que o teu coração se encha da presença do Senhor e transborde na alegria do Espírito Santo. Assim nós queremos que ocorra e pedimos ao Senhor que conceda esta bênção a ti, a mim, a todas as famílias com que nós vamos estar em contato através dessa palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de ti e te dê a paz. E o Senhor tenha misericórdia da tua alma. O Senhor abençoe todos os teus familiares também, não apenas hoje, querido irmão e querida irmã, mas em todo o tempo e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Até breve, igreja. Em nome de Jesus. Paz.